Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nosso Deus por mais uma tarde, nós estarmos aqui na presença do Senhor, para louvar, glorificar e exaltar o nome santo de Jesus, este nome que é sobre todo nome, amém? Glória a Deus, eu sou feliz com o Senhor, porque até aqui Ele tem nos sustentado, tem nos ajudado, tem segurado em nossas mãos, tem sido bom para conosco, amém? Aleluia! Eu louvo a Deus pela sua vida, meu querido, minha irmã, meu querido irmão, que já está conosco nessa tarde. Mais uma tarde da bênção, aonde Deus, aleluia, tem uma palavra, aleluia, o nosso coração mais uma tarde. Então que você possa nessa tarde ficar ligado, ficar aí na dependência de Deus, porque Deus tem coisas grandes a falar conosco nesta tarde, amém? Glória a Deus, né? Eu quero estar fazendo alguns pedidos de oração já nessa tarde, para depois eu ler uma palavra, aleluia, e nós orarmos, né? Alguns pedidos de oração nessa tarde. Quero continuar pedindo oração pela minha irmã Janete, né? Ela passou hoje pela médica e tinha alguns exames para levar, para dar continuidade ao seu tratamento. Então que os irmãos não esqueçam, queridos, de orar pela minha irmã. Ela chama Jeanette, ela precisa muito das nossas orações, amém? Pela irmã Célia também, ela fez alguns exames nesses dias e ela precisa de oração, ela tem pedido oração para nós também nessa tarde. Pelo presbítero Valdir, que Deus possa continuar, aleluia, abençoando, né, nosso irmão na recuperação, dando graça, né, sabedoria, paciência para ele, em nome de Jesus. Pelo nosso irmão Márcio também, né, pela recuperação, em nome de Jesus. A nossa irmã Raimunda, mãe da nossa irmã Rose, também passou por uma cirurgia, precisa de oração para a sua recuperação, amém? Glória a Deus. A irmã Marli Buzetti também tem pedido sempre oração por ela, pelo seu esposo. A Sebastiana, né, nossa prima, teve ontem aqui, aleluia, aquela que fez a cirurgia, teve no retorno ontem ao médico, e que Deus possa estar continuando abençoando a nossa irmã Sebastiana, em nome de Jesus. Pelo nosso irmão Kaique, ele teve que voltar, né? Retornou ao hospital com algumas dores, mas já está em casa para a glória do nome do Senhor. Já está se restabelecendo da cirurgia. Pela nossa irmã Cida Bozetti, nossa irmã Cida, do nosso irmão Bento, que precisam, elas vão passar por uma cirurgia, só que ainda, né, estar por chamar. E pela nossa irmã Nice, do nosso irmão Gildo também. Então que o Senhor possa estar abençoando cada um desses irmãos sobre enfermidades, cirurgias que passaram, outros que vão passar. E agora por alguns irmãos de portas de trabalho, irmãos. Eu não vou mencionar os nomes, mas são vários irmãos que precisam de uma porta de trabalho, né? Para que Deus supra a necessidade dos irmãos, da sua família, em nome de Jesus, amém? Então nós vamos já estar orando, né? Louvando a Deus nesta oração. E antes de orar, eu quero ler apenas o versículo do Salmo 40, versículo 17 do Salmo 40, para nós estarmos lendo e orando nesse momento, aleluia, glória a Deus, né? Louvado seja o nosso Deus. Oração também pela minha irmã Lucy, por a família dela, pela minha sobrinha Jaqueline, por toda a sua família também, nesta tarde, amém, queridos? Então diz assim o Salmo 40, versículo 17: Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Amém. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Aleluia, né? Que salmo maravilhoso, onde o Senhor já tem falado conosco nessa tarde, né? Louvamos a Deus pela vida da nossa irmã Daniela, pelo nosso irmão Val, nossa irmã Maria. Deus abençoe irmã Maria, irmão João, em nome de Jesus, né? Aleluia, louvado seja o Senhor. Estamos com saudade, né? Não deu para mim ir com o meu esposo ontem aí na sua casa, mas que Deus abençoe a sua casa e sua família. Aleluia. Então nós vamos agora, queridos, numa
sua fé na oração, né, nesta tarde, colocar essas pessoas, a sua vida, a nossa vida no altar do Senhor, para que Deus venha de encontro, né, a cada pedido nessa tarde, em nome de Jesus, amém? Senhor amado, nós te damos graças, ó Pai, por mais uma tarde que o Senhor tem nos concedido, uma tarde gloriosa, onde estamos, Pai, na tua presença, aonde já tenho feito, Deus, pedidos de oração. Muitos são cirurgias que passaram, outros são exames, né, que estão para fazer, outros já fizeram, outros estão passando por pós-cirurgia. O Senhor é o Deus que restaura, o Deus que trabalha na vida de cada um desses irmãos. Outros, ó Pai, que são portas de trabalho. Eu sei que o Senhor tem a chave nas suas mãos para abrir portas de trabalho aos nossos amados irmãos. Muitos necessitam, Pai, de uma porta para que possa se sustentar sobre a sua casa, a sua família. Deus, em nome de Jesus, nessa tarde colocamos todas essas vidas no altar do Senhor. Os nossos irmãos amados, amigos, famílias que já está conosco também nesta live. Entra com providência na causa de cada um. Prepara, Senhor, o que for melhor, abrindo porta, entrando com providência, Pai, em cada causa, em cada área. Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo esteja nessa tarde falando grandemente ainda conosco, através da palavra que iremos ministrar, através da palavra que iremos falar a partir, ó Pai, deste momento. Deus, tu és o único, o soberano, o eterno, que está com todo o poder no céu e na terra. Então venha confirmar, Senhor, a cura, a vitória, a bênção no meio desta casa, no meio desta família. Assim nós oramos, Deus, e já te agradecemos, Pai, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, né? Louvado seja o nosso Deus, querido, porque o nosso Deus, ele já estava conosco antes mesmo que nós ligássemos essa live. O Espírito Santo de Deus já estava conosco e está aqui, aleluia, falando com você, como ele já tem falado comigo, aleluia, nesse salmo, né, de número 40, o versículo 17, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor, ele cuida de mim. Aleluia! Isto, querido, é uma promessa de Deus para nossas vidas. Então que possamos tomar posse, aleluia, nessa tarde da palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Eu quero ainda estar compartilhando com você, aleluia, algo que Deus colocou no meu coração. Aleluia, no capítulo de Gênesis, capítulo 12 de Gênesis, o versículo 1, nessa tarde. Aleluia, onde fala a fé inabalável. Glória a Deus, né? Capítulo de 12, Gênesis, versículo 1. Outros irmãos estão entrando, né? Nosso irmão Edmilson Gandra. Deus abençoe você, meu querido, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aleluia, glória a Deus, né? Aqui a palavra de Deus falando, Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Aleluia, glória a Deus, né? Maravilhoso a gente abrir a palavra de Deus, aonde Deus ele fala, aleluia, conosco, né? Aonde aqui Gênesis 12:1, aqui Deus falando com um servo dele. Nós louvamos a Deus porque Deus sempre fala com os teus servos. Nossa irmã Denise, louvado seja o Senhor, querida, pela sua vida, amada, sua casa, sua família. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aqui eu vejo nesta passagem, queridos, aonde Deus falou com Abraão, Deus deu uma ordem a ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Foi 3 coisas que o Senhor falou para Abraão naquele dia. E ela para ele ir para uma terra aonde Deus mostraria aonde era. Então eu quero te dizer uma coisa. Deus chegou para Abraão e disse isso que eu falei agora, né? E eu fico pensando,
Se Deus falasse dessa maneira comigo, com você, sai aí da tua casa, sai aí do meio da tua parentela, do seu assossego, né? Aleluia. Qual atitude você tomaria? Fé inabalável. Ele não sabia qual terra, qual lugar, mas simplesmente obedeceu a Deus, sem questionar. Quantas vezes Deus fala conosco, fala algo a nós, fala alguma coisa a respeito da nossa casa, vida, família, e nós, como seres humanos que somos, como Abraão também era, não fazemos como Abraão, não obedecemos, questionamos, não somos o mesmo que Abraão foi, né? Por que, queridos? Hoje nós somos assim. Não há aquela total obediência na voz de Deus. A gente olha para o passado, quantos homens de Deus, Deus falava coisas com ele que parecia assim, como Abraão, né? Algo de si, nossa, descabelar. Mas ele não questionou. Ele não sequer duvidou. Ele apenas pegou a sua família, né? Seu sobrinho Ló, sua esposa, tudo que ele tinha, seu gado, suas coisas, e simplesmente pôs a caminho. Da onde? Não sabia, pois Deus não ainda tinha falado aonde era aquela terra. Ele simplesmente obedeceu. Então, quando Deus pediu para que ele saísse daquela terra, ele não somente disse para a terra que ele iria, não somente falou vai, mas ele também disse algumas promessas para Abraão. E ele disse algumas promessas boas, algumas promessas grandes. Olha só as promessas que Deus disse para Abraão, no dia que ele chamou Abraão para sair da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai. Dizendo assim: farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Abençoarei quem abençoasse ele, amaldiçoaria quem o amaldiçoasse, e nele seria benditas todas as nações da terra. Ou seja, nós somos benditos por meio de Abraão. Nós somos partes dessa bênção de Abraão. Eu e você que está aqui nessa tarde nos assistindo, nossa irmã Nazaré, Maria Nazaré, entrou, está conosco. Aleluia, boa tarde, minha querida. Deus abençoe você e sua casa. Então Deus fez coisas grandes através da vida de Abraão. A história dele é muito linda, é muito grande. Eu não vou contar toda a história, mas quando ele saiu lá da terra de Ur, da sua parentela, da sua casa, onde ele morava, a Bíblia diz que ele tinha 75 anos. Então é nesse versículo aonde eu li, versículo 12. E ali no capítulo 12 do versículo 1 que eu li hoje. Ali no capítulo 17, em mesmo livro de Gênesis, logo depois do nascimento de Ismael, Abraão já estava com 86 anos. Foi quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. E no capítulo 21 nasceu Isaque, o filho da promessa. Deus não tinha falado para ele que faria dele uma grande nação? Pois bem, nasceu o filho da promessa, Isaque. E eu vejo aqui, querido, que essas promessas são maravilhosas na vida de Abraão. E às vezes, Deus também nos faz promessas. Só que nós somos diferentes hoje, não sei o porquê. Mas parece que quando há uma promessa para nós, nós já queremos já, agora, urgente. Não sabemos esperar o tempo de Deus. E eu vejo aqui que Abraão, nesse capítulo aqui, 21, quando nasceu Isaque, Abraão já estava com 100 anos. Então, queridos, quando ele saiu lá da sua terra, ele estava com 75.
Hoje aqui, no nascimento de Isaac, ele já tinha 100. Quanto tempo Abraão esperou sua bênção? 25 anos. Ei, querido, talvez você está dizendo, oh Deus, está demorando tanto. Não, não, não. Aprenda a descansar no Senhor. Abraão, o nosso pai da fé, ele descansou no Senhor sobre esperar a bênção e a recompensa que Deus tinha de promessa sobre a vida dele. Eu quero ainda te falar sobre alguns exemplos de fé na Bíblia nessa tarde. Porque aqui é onde eu estou ministrando, eu disse que seria fé inabalável. Aquela fé, querido, que não muda, que permanece no mesmo lugar quando Deus falou contigo, sem duvidar, sem tirar nenhuma vírgula. Em Gênesis capítulo 4, versículo 3, de 3 a 10, fala ali sobre Abel. Abel, pela fé, diz que ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim. Em Gênesis 5, 21 a 24, diz que pela fé, Enoque foi transladado, ou quer dizer, ele foi transferido de um local para outro, ou seja, Deus o tomou para si, para que ele não visse a morte. Enoque. Ali Noé, em Gênesis 6, fala que pela fé, ele construiu aquela arca, queridos, aonde muitos o tinham por louco. Construiu uma arca para a salvação da sua casa e da sua família, pois somente foi ele, a sua casa, que foi salva. Noé, sua esposa, suas 3 filhas e os seus 3 genros. 8 pessoas apenas se salvou naquela arca, aonde ali muitos achavam ele louco por estar construindo uma arca e proclamando que o mundo ia se ceifar em muitas águas, como Deus assim o fez com o dilúvio. Talvez hoje você está em dúvidas em muitas coisas, mas Deus está falando com você para que você acrescente a sua fé, para que você avive a sua fé nessa tarde. Ainda posso citar alguns reis que pela fé ali ganhou muitas batalhas, como o rei Davi. Gideão, apenas com 300 homens, lutou contra os medianitas, que eram milhares, e teve êxito pela fé. Muitos profetas de Deus tiveram êxitos. Samuel, Isaías, Jeremias, aleluia, Ezequiel e muitos outros, queridos, tiveram êxito na presença de Deus. Passaram lutas, dificuldades, provações, prisões, mas pela fé sobreviveram. Pela fé tiveram vitória. E aí diz que os quais por meio da fé subjugaram os reinos, praticaram justiça mediante a sua fé. Ei, como está a sua fé hoje? Como está a sua fé nessa tarde? Nós vemos que lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, fala assim: visto que andamos por fé e não por vista. O meu esposo citou esse versículo nessa madrugada. Eu estava ali na cozinha, assistindo online e ele citou esse versículo e falou também de Tomé. Não é verdade? Um servo do Senhor Jesus que andou com Jesus, viu tantos milagres, maravilha, tudo ouvindo o que Jesus falava. Mas a fé dele estava tão pouquinha que quando Jesus ressuscitou, estava entre os discípulos e depois ele desapareceu. E os discípulos disseram para Tomé que Jesus estava ressuscitado. Ele duvidou. Ele não teve fé. Paz do Senhor, igreja. Aleluia. Paz do Senhor, Marie, minha querida. Louvado seja o Senhor. Tomé, ele não teve fé suficiente para crer que era Jesus que os discípulos estavam falando, que ele estava vivo e tinha ressuscitado. Ele precisou tocar nas feridas de Jesus. Mas no momento que Jesus se apresentou e ele disse: Tomé, por que está tão incrédulo? Toca aqui nas minhas feridas. E aí ele viu que era Jesus.
e disse: Senhor meu, Deus meu. Oh, que fé que ele começou a ter novamente, querido. É esta fé que eu quero despertar em você nessa tarde. Esta fé onde lá em Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que não se espera e a convicção de fato que não se vê. Você não precisa ver para crer. Você não precisa ter convicção que realmente está ali para crer. Basta você dizer: Senhor, eu creio. E vai ser feito para a glória do nome do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa, que se você colocar a sua fé em ação nesta tarde, Deus pode fazer o impossível acontecer na sua vida, na sua causa. Ele pode mudar situações que para você parece que não tem jeito. Mas para Deus, tudo é possível ao que crê. Diz em Marcos capítulo 9, a partir do versículo 23, a parte V. Tudo é possível ao que crê. Então, querido, creia nessa tarde que Deus está falando com você. Não importa a situação, não importa o que você está passando. O Senhor diz para você nessa tarde: tudo é possível ao que crê. Eu quero te citar mais exemplos da Bíblia. Ali em Mateus 5:34 fala do cego Bartimeu. Quando aquele cego estava à beira do caminho, Jesus passou e ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e perguntou: o que queres que eu te faça? E ele disse: que eu veja. E o Senhor disse: vê, porque a tua fé te salvou. Então é pela fé, aleluia, que o cego lá Bartimeu tinha, que ele abriu os olhos e começou a enxergar. Porque Jesus tinha fé, mas precisava da fé também dele, para que pudesse ser feito algo extraordinário na vida daquele homem. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 5, fala da mulher do fluxo de sangue. 12 anos sofrendo, queridos. E ela colocou no seu coração de tão somente tocar em Jesus. E quando ela tocou, ela recebeu virtude da parte de Jesus. E aí quando ela se colocou ali falando que ela era a pessoa que tinha tocado em Jesus, ele disse a ela assim: filha, a tua fé te salvou. Então aquela mulher colocou a fé dela em prática ao tocar em Jesus e recebeu a vitória, aleluia, naquele dia, em nome de Jesus. Então nessa tarde, a tua fé seja avivada e toque em Jesus como aquela mulher, pois você vai receber a tua bênção, a tua vitória, em nome de Jesus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, amigos, amiga, que está vendo essa live nesta hora, peça para Deus avivar a sua fé. Peça que hoje Ele possa fazer com que a sua fé cresça de uma maneira que Ele pode fazer algo na sua vida, na sua casa, na sua família, sobrenatural, sobre os seus negócios, sobre as suas finanças, em qualquer área que seja, que você precisa nessa tarde. Deus pode entrar com providência através da tua fé e da fé daquele que está falando com você nessa tarde, porque eu tenho fé que você vai receber em nome de Jesus, mas precisa que você exercite a tua fé também. Deus não pode fazer nada se você estiver incrédulo, querido. Se a incredulidade estiver no teu coração, como que Deus pode agir? Como que Deus pode fazer? Se eu vou orar por uma pessoa, pela minha fé, Deus pode agir. Mas para Ele agir totalmente, a pessoa também tem que ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então precisa ter fé nessa tarde. Efésios 2, 8, 9 fala: porque pela fé, pela graça... Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvo, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Se a fé é um dom, peça e Deus dá. Há 9 dons que a gente pode pedir para o Senhor: dom de fé, de profecia, dom de interpretação de língua, de maravilhas. Queridos, são 9 e um deles é a fé.
Então aqui fala, porque pela fé sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Se é dom, então peça, receba em nome de Jesus esse dom da fé, para que Deus possa concretizar aquilo que você precisa na sua casa, no meio da sua família. Se fé é um dom, então que nós possamos a cada dia falar: Senhor, me dá esse dom, eu preciso, Pai, acrescenta esse dom à minha vida, para que Deus possa te conduzir e que você consiga esta grande bênção e vitória da parte de Deus. Lá em Hebreus, capítulo 11, 6, fala assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O que disse aqui? Que você creia que Ele exista e que Ele é galardoador. O que é isso? O que é essa palavra? É prêmio, é recompensa que Deus dá para aquele que busca. Porque a Bíblia fala: aquele que bate, se abre. Aquele que pede, o Senhor concede. Aquele que busca, o Senhor, Ele faz, querido. Oh, nesta tarde, não fique preocupado, não. Porque talvez você tenha tido uma promessa há algum tempo e de repente está demorando. Como eu disse, Abraão esperou 25 anos. Não foi um dia, um mês, 2, 25 anos. É muito tempo, não é? Mas para aquele que quer, espera. Para aquele que está buscando, espera. Porque a recompensa vem. E foi grande a bênção de Abraão, toda a sua descendência, chegando até eu e você, porque era o nosso pai da fé. Então que essa fé inabalável de Abraão nessa tarde seja tocada em você, tocada em mim, e que eu não duvide daquilo que o Senhor tem falado comigo, com você. Presta atenção no que Deus está falando hoje. Ainda Ele vai falar muito mais nessa tarde. Presta atenção naquilo que Deus está falando, querido. A recompensa para aqueles que buscam, para aquele que espera, que depende de Deus, que não saia da presença dele, não desanima. Abraão não desanimou, muitos outros não desanimaram e tiveram a grande bênção e a grande vitória. Eu quero te dizer nessa tarde, para nós terminarmos a nossa meditação, que em Mateus 17, 14 e 21 ainda fala assim, ó. Ali fala de um homem que levou um filho que estava possesso para os discípulos de Jesus fazer alguma coisa. Jesus não estava com eles naquele momento. E eles não puderam expulsar aquele demônio, daquele menino, daquele moço. E quando Jesus chegou, ele até mesmo repreendeu o demônio, e aquele demônio saiu imediatamente daquele menino. E ali os discípulos ficaram sem entender e perguntaram para Jesus o porquê daquilo. E Jesus disse: por causa da vossa incredulidade. Queridos, que nós possamos tirar a incredulidade do nosso coração, tirar aquilo que é dúvida do nosso coração, tirar aquilo que não é bom do nosso coração, a incerteza. Porque ainda no versículo de Mateus 17, 20, a parte C diz assim: se tiverdes fé do tamanho do grão de uma mostarda, que é muito pequenininho, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará, porque nada vos será impossível. Queridos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não mente, ela não volta para trás. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte. Que monte? Dificuldade, problemas, incertezas, insegurança, enfermidades, depressão.
Diga para esse monte, vai para lá, saia daqui. E ele vai sair em nome de Jesus. Porque nada vos será impossível. Mas tudo é possível àquele que crê. Então eu quero te dizer, querido, que só depende de mim e de você. Só depende de nós. Que nós possamos fazer a nossa parte, que é confiar, que é depender somente do Senhor. Ter fé, essa fé inabalável que Abraão teve, que Isaac teve, que Jacó teve, que Samuel teve, Jeremias teve, Isaías teve, Samuel tinha, Davi teve. Querido, nessa tarde, façamos a nossa parte, porque com certeza Deus, que é o Todo-Poderoso, que tem todo o poder no céu e na terra, fará a parte dele. Amém? Eu creio. Eu tomo posse. E você? Você toma posse nessa tarde em nome de Jesus? Amém? Vamos orar. Vamos pedir para o Senhor nessa tarde continuar aqui neste lugar, falar conosco ainda mais através de mais uma palavra que Ele tem ao nosso coração. Senhor amado, em nome de Jesus, te dou graças, Senhor, porque nessa tarde o Senhor tem me despertado, Senhor, a ter esse dom, a pedir, Senhor, a cada dia pedir mais de Ti. Pedir fé, pedir confiança, pedir constância, perseverança diante da Tua presença. Que esta fé jamais possa ser abalada desse meu irmão, dessa minha irmã. Que essa fé jamais possa ser abalada, voltar atrás naquilo que o Senhor já falou com ele, com ela. Que possam esperar, Senhor, na Tua presença. Como Abraão soube esperar, Senhor, na Tua dependência. Que nós possamos tomar para nós esta fé inabalável de Abraão. Esta fé onde o Senhor falou conosco nessa tarde. Oh, Jesus, continua a trabalhar em nós, Senhor, de uma maneira grande e poderosa. Continua, Senhor, a falar a nossas vidas de uma maneira que possamos entender o Teu querer, o Teu agir, ó Pai. Que possamos aprender, Senhor, descansar em Ti. Para a glória do Teu nome, Senhor, assim eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus, querido, porque Deus, Ele tem grandes coisas a fazer a nosso favor. Depende de nós, amém? Aleluia, glória a Deus. Estou feliz com o Senhor, porque grandes coisas Ele tem feito e eu creio que Ele ainda continuará a fazer, aleluia, em nosso favor, né? Vários irmãos estão conosco, né? Louvado seja o nosso Deus, aleluia. A nossa irmã, alguns eu já falei, Ari, o Rômulo, né, Santos está conosco. Os demais irmãos eu já falei, nossa irmã Marie, nossa irmã Daniela, Maria Nazaré, a irmã Mariinha, né, a Denise Colnago, o Edmilson, Jaqueline, minha sobrinha, e o Val. Aleluia, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, que parou um minuto, queridos, e começou a olhar essa live. E o Senhor, eu creio, que já falou contigo nesta tarde. E Ele ainda tem mais uma porção da palavra de Deus para falar ao teu, ao meu coração nessa tarde. Amém? A palavra está com o nosso pastor Luiz. Que Deus continue a abençoar esta tarde em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós louvamos o Senhor pela vida da Ivone. Podemos sentir que está cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Temos a dedicação, o empenho, o trabalho, e sabemos que o Senhor é que nos honra. Ontem estive entregando alguma Santa Ceia, algumas pessoas que ficaram para trás, algumas pessoas anciãs e alguns que estão enfermos, alguns que estão com algumas restrições, não podendo estar no culto presente. E eu estive levando a Santa Ceia e eu cheguei aqui por volta do meio-dia e naquela caminhada voltando, cheguei aqui, a Ivone deu testemunho em que
ela tinha feito uma oração, um pedido ao Senhor, e fazia mais ou menos em torno de 1 hora, uns 40 minutos. E quando eu cheguei aqui, cheguei trazendo a resposta, a providência naquilo que ela estava precisando. Verdade, Deus. Aleluia. E ela falou: meu Deus, Deus agiu muito rápido. Não faz nem 1 hora que eu pedi para Jesus. Verdade, irmãos. E o Senhor providenciou a a minha necessidade, né? Porque amanhã nós estaremos viajando de madrugada para o Mato Grosso. E Deus agiu em favor dela de uma maneira tremenda, ou seja, abrindo uma porta. Aleluia. Glória a Deus. Condições a ela. Deus é maravilhoso. E o nome do Senhor foi glorificado. É, Jesus. Aleluia. Então nós vemos, irmãos, que Deus, Ele tem a sua maneira de trabalhar individualmente, vamos dizer assim. Abraão demorou 25 anos, né? Verdade. Creio que na sua vida você também tem essas experiências, assim como eu tenho. Mas o que nós temos que fazer é o que Deus colocou no meu coração nessa tarde, em que nós vamos estar ministrando, que está aqui no livro de João, capítulo 15, versículo 5. Glória a Deus. O título dessa mensagem que Deus colocou no meu coração é: o segredo é permanecer nele. Amém? Aleluia. Vou repetir. O segredo é permanecer nele. Quem? Na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Aquele que cuida de mim, aquele que cuida de você, a ponto de não deixar cair um cabelo da nossa cabeça, se não for a vontade dele. Aleluia. Glória a Deus conhece o seu coração. Deus sabe de todas as suas necessidades. E eu quero dizer para você nessa tarde que Ele não dá maior prova além daquilo que você possa suportar. Antes, Deus dá o escape para que você possa glorificar e poder louvar o nome dEle, porque Ele é merecedor de todo o nosso louvor. Aleluia. João disse: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. Nós vemos aqui o apóstolo do amor João dizendo: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Glória. Olha, irmão, que coisa grande, que coisa poderosa Jesus deixou registrado na sua palavra: sem mim nada podeis fazer. Verdade, Deus. Por isso, Deus nos revela nessa tarde: o segredo é permanecer nele. Amém? Nós louvamos a Deus, pois sexta-feira agora, dia 6 de novembro de 2020, nós começamos a 7ª campanha de vigílias, totalizando 43 vigílias nesse ano de 2020. Mas nós temos um legado aí, em que nós começamos dia 4 de março de 1999 e já fizemos 1058 vigílias. Nós estamos nesse propósito com Deus, nas vigílias no monte, há 22 anos, perseverando nele. Amém? Aleluia. O segredo, meu irmão, é perseverar nele, porque ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai ao não ser por mim. E aqui nesse versículo, João 15, 5, no finalzinho ele diz: sem mim nada podeis fazer. Nós vemos aqui o verbo permanecer,
é usado várias vezes nessa curta passagem. Jesus escolheu esse termo para expressar o tipo de relacionamento que deseja que tenhamos com Ele. Devemos permanecer em Cristo, permanecer em seu amor. Sem agirmos desse modo, Ele permanecerá em nós, suas palavras permanecerá em nós e a nossa vida será produtiva. Então nós vemos aqui que nós temos que permanecer nele, viver para ele, assim como os profetas em que foram antes de nós, em que agora há pouco a Ivone ela esteve citando aí, profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Sanfonias, Miqueias, Jonas. Nós vemos aí tantos e tantos profetas que permaneceram nele. Aleluia. E alcançaram vitória. Glória a Deus. Foram abençoados. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Senhor. Eu não sei como que está a sua fé. Estamos chegando aí em mais um final de ano. Um ano difícil, um ano trabalhoso. Por causa dessa pandemia do Covid-19. Onde houve muitas restrições. Onde deixamos de fazer tantas coisas. Muitas vezes sentimos abalado, desfalecido, mas quando nós oramos, quando nós buscamos o Senhor, quando nós estamos na dependência dEle, tudo Ele faz, tudo Ele realiza, tudo Ele nos concede, porque é Ele que está no controle das nossas vidas. Aleluia, glória. E Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua necessidade, e é por isso que nós temos que permanecer nele. O segredo é permanecer na pessoa de Jesus. O segredo é estar na dependência dele através do Espírito Santo, para que nós possamos ter uma vida vitoriosa, para que o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus, aleluia. Assim Abraão, ele descobriu esse segredo, em que ele permaneceu nele. Aleluia. Ele permaneceu no Senhor. Verdade, Senhor. Ainda que os olhos humanos parecia impossível, porque Abraão já estava avançado em idade, não somente Abraão, como a sua esposa, mas ele sabia em quem tinha colocado a sua fé, a sua confiança. E eu creio que você sabe aonde você tem colocado a sua fé, aonde você tem colocado a sua confiança. E Deus manda dizer para você que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que venha se arrepender. Deus manda dizer para você: se esforça e tenha bom ânimo. Oh, aleluia. Porque Ele vai te honrar. Porque está escrito lá em Efésios 3:20 que Ele tem poder para fazer além daquilo que você precisa. Ele tem poder para fazer infinitamente mais, além daquilo que você necessita, Glória a Deus. para que você possa glorificar o nome do Senhor. Então nós vemos aqui, o segredo é permanecer nele, na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que significa então permanecer em Jesus? Significa andar com Ele, ficar junto dele e constantemente ligado a Ele, como o ramo permanece na videira. Meu irmão, não podemos vacilar, porque nós temos um adversário que trabalha noite e dia querendo nos tirar da presença do Senhor, querendo nos derrubar. E o segredo é permanecer na pessoa de Jesus, permanecer na dependência de Jesus, numa vida em comunhão, numa intimidade com Ele, em oração, numa constância, ligado com Ele, assim como o ramo permanece na videira. Esse é o segredo. Hoje, era 4 horas da manhã, nós já estávamos aqui em oração. Nós já estávamos aqui na presença de Deus. Hoje, se eu não me engano, já passei de
1.520 horas de oração nas madrugadas. O propósito que eu tenho com Deus é 1.200 horas. Já estamos mais de 1.500 horas de oração na presença do Senhor. Por quê? Porque o segredo é permanecer na pessoa de Jesus. Aleluia. É Ele que cuida de mim. É Ele que supre as nossas necessidades. Glória a Deus. É Ele que nos dá saúde. É Ele que nos dá alegria e paz. É através dele que nós temos comunhão. Através do Espírito Santo. Porque Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Eu enviarei o Consolador. E o Espírito Santo, Ele tem feito morada no nosso meio. Aleluia. E nós temos motivo de glorificar o Senhor. Nós vemos quando, porém, é removida a videira, ele morre. Jesus diz que se permanecermos nele, passarmos tempo com ele, aprendemos mais sobre ele, fomos sinceros com ele, admitimos nossos pecados para ele, produziremos muito fruto. Por isso, meu irmão, é que nós temos que ter comunhão com ele, na pessoa de Jesus. Aleluia. Permanecer em Cristo. Nós vemos o apóstolo, o Pedro, quando ele trouxe uma resposta para Jesus, onde vários discípulos estavam deixando Jesus, e Jesus trouxe um sermão duro, uma palavra dura, e Jesus disse também para os discípulos: vocês também não querem ir embora? Não querem também me deixarem? E Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens palavra de vida eterna? Glória a Deus. Meu irmão, aqui em 1 João 2,6 diz: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aqui em 1 João 3,6 diz: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu e nem o conhece. Por isso é que nós permanecemos nele. Aleluia. Porque ele, Glória aleluia, a Deus. ele tem estado conosco. Senhor. É ele que tem nos ajudado. Ainda que nas nossas fraquezas humanas, ainda que muitas vezes estamos abatidos, mas saber confiar. Imagina Abraão, já chegando aos 100 anos, creio eu que muitas vezes ficou triste, abatido, desfalecido, Deus. mas algo lá no seu íntimo, ou seja, a fé, essa é que nós não podemos deixar acabar ou desfalecer nas nossas vidas. Aleluia. E só conseguimos manter tendo vida de oração. Glória a Deus. A fraqueza humana, ela é manifestada em todos os homens. A fragilidade humana nos leva à dependência de Deus. E lá em 2 Coríntios 3,5 diz: não que sejamos capazes, por nós mesmos, de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. Amém, irmão? A nossa capacidade, ela vem de Deus. Por quê? Porque Jesus disse aqui em João 15,5, a última parte, dizendo: sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Por isso que o profeta João Batista deixou registrado para nós: importa que ele cresça e que eu diminua. Nós vemos aqui a incapacidade física e espiritual do homem. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 2 em diante, diz: ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João que ia entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para ele, esperando receber alguma coisa. Disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou.
em nome de Jesus Cristo, Aleluia. o Nazareno, levanta-te e anda. É nesse nome que nós estamos aqui firmados, Glória a Deus. através da sua palavra. Amém. E eu quero dizer a você que não há outro nome, não há outro a não ser Jesus, porque Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Glória a Deus. Nós vemos que a falta de poder das pessoas, às vezes, devido ao pecado e à incredulidade, conforme aquilo que a Ivone passou para nós nessa tarde, atrapalha nós temos uma comunhão maior com Deus. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nesta manhã, nesta madrugada, eu estive ministrando a respeito de oração, em que nós conseguimos uma fé maior quando temos vida de oração. Se a sua fé está limitada, se a sua fé está pequena, se a sua fé não tem conseguido alcançar vitória, bênção, dobra o joelho, ore mais, busque mais, levanta na madrugada, paga o preço, e eu tenho certeza que Deus vai reverter toda a situação contrária contra a sua vida. Aleluia. Porque Ele vela pela sua palavra. Glória a Deus. Nós vemos a quebra da aliança privou a Sansão de sua força. Lá em Juízes 16, 17 diz: descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre da minha mãe, se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Então nós vemos aqui, irmão, a quebra de aliança privou Sansão da sua força. Deus tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança com cada um de nós. E o que é que nós temos que fazer, pastor Luiz? Permanecer nele. Passe o que passar, custe o que custar, permaneça nele. Aleluia. Porque Ele não dá maior prova além daquilo que você possa suportar. Deus dá o escape, Deus dá a providência, Deus é Ele que abre porta, Deus é que muda situações impossíveis. Eu não dei testemunho aqui agora mesmo, antes do almoço ontem, cheguei aqui por volta do meio-dia, depois que fui levar alguma Santa Ceia para algumas pessoas, e cheguei aqui e a Ivone, ela disse: antes de você falar, deixa eu falar, porque eu orei, eu pedi para Jesus, e Jesus agiu, Jesus Ele fez. Meu irmão, quando você está numa comunhão maior com Deus, aleluia, quando você está numa intimidade maior com o Senhor, Ele age rápido. Sim, Senhor. Mas se você não está pagando o preço, se você não está na dependência dEle, Deus tem a maneira de trabalhar. Porque Deus é longânimo, Deus não tem pressa. Glória a Deus. Eu sim tenho pressa. Então, se eu quero a bênção, eu tenho que pagar o preço. Não é verdade, filha? Se você quer a bênção, paga o preço. Busque, porque Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Glória a Deus. Nós vemos, a apostasia produziu uma nação de covardes. Lá em 1 Samuel 17, 24, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. Quem era esse grande homem? Era Golias. Todos estavam com medo. Por quê? Porque a apostasia, a falta de intimidade com Deus, a falta de fé, a falta de comunhão, atrapalha nós sermos mais que vencedor. Por isso, Jesus disse lá em Mateus 24, 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos estaria se esfriando. Então eu não posso deixar esse amor se esfriar. Eu tenho que manter esse amor, manter no primeiro amor, para que Deus Ele possa me honrar. Aleluia. A incredulidade
enfraqueceu os apóstolos para conter contra as forças satânicas. Aquele jovem agora mesmo, em que a Ivone deu testemunho aqui, deu a passagem aqui, Marcos 9,18, em que aquele pai daquele jovem endemoniado, aquele demônio que pegava aquele jovem, jogava no chão, judiava, espumava, ringia os dentes daquele jovem, e os discípulos não puderam fazer nada. Por quê? Porque não estava cheio do Espírito Santo. Porque não estava cheio do poder de Deus para repreender o inimigo. E só conseguimos tendo vida de oração. E o segredo é permanecer nele, na pessoa de Jesus, porque ele disse: sem mim nada podeis fazer. O fruto espiritual, conforme a Ivone passou para nós, os dons do Espírito, temos também o fruto do Espírito. Nós vemos aqui em Romanos 6,22, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Glória a Deus. Meu irmão, é o que João diz. Quando nós, ramos, estamos ligados na videira, nós damos fruto. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Romanos 6,22, diz: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Vale a pena, irmão, servir a Deus. Vale a pena estar na presença de Deus. Aleluia. Aqui em Hebreus 12, versículo 11 diz: toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, e depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ele exercitado, fruto de justiça, meu irmão. Aleluia. Por isso, restabelecei as mãos de caída e os joelhos tropeçam, e fazei caminhos retos para que os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Aleluia. Hoje, Deus, ele nos revela o segredo para que nós possamos permanecer nele. Deus diz que se estivermos nele e deixarmos que as suas palavras estejam em nós, podemos pedir o que quisermos e ele responderá. Isso não quer dizer que sempre obteremos o que desejamos, mas que, em vista de estarmos tão ligados a Cristo, teremos sua mente, aprenderemos como orar pelo que ele quer para a nossa vida. Quando agimos desse modo, fazemos a sua vontade e vemos resposta às nossas orações. Aleluia. Por isso, irmão, persevere e permaneça nele, porque sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Amém? Aleluia. Deus abençoe. Shalom. Adonai. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus, irmãos. Porque realmente Deus é maravilhoso, né? Nós é que muitas vezes negamos as coisas, né, que Deus faz para nós. Nós é que muitas vezes não damos o devido valor daquilo tudo que Deus tem a fazer a nós e que Ele já fez. Então que nós possamos realmente ficar na dependência desse Deus, né? Porque só Ele tem todo o poder no céu e na terra, né? Sou grata a Deus pela sua vida, por você estar conosco nessa tarde, né? Já nós vimos que entrou mais um irmão, Valdecir Ramos, que Deus abençoe. A minha irmã Márcia, Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, né? Que Deus continua abençoando a cada um dos nossos irmãos, cada um das famílias, né? Que Deus possa colocar no nosso coração, estarmos orando um pelos outros. Nós precisamos da sua oração, assim como nós oramos por vocês, amém? Que Deus possa estar abençoando as nossas vidas, sua vida,
né? Quero dizer que nós fazemos parte da Igreja Evangélica de Presidente Prudente. A igreja nossa sede fica na rua Joaquim Nabuco, 1167. Aleluia. E há algumas congregações também aqui em Presidente Prudente. Que você possa estar participando dos nossos cultos online, né? Nas terça-feira à tarde, nos sábados à noite, domingo à noite, quinta à noite, que é uma bênção. E nas madrugadas, o pastor Luiz, nas terça-feiras da madrugada e sexta-feira nas madrugadas. Quero estar passando também para os irmãos, não sei se vai dar para nós fazermos as nossas lives, seja na terça que vem, madrugada com Luiz, a tarde da bênção, e na sexta-feira na madrugada. Por quê? Nós vamos para alguns lugares onde muitas vezes não tem, né, internet, não tem i5, não tem, enfim, a gente tem no nosso, mas não é possível fazer, né? Tem que haver uma internet melhor. Então pode ser que a gente não vai conseguir fazer algumas lives, mas os irmãos nos perdoam e continuam orando por nós, que assim que nós voltarmos, né? Nós vamos ficar apenas uns 10 dias, 12 dias, né? Longe, mas estaremos de volta e vamos dar continuidade, aleluia, dos trabalhos em nome de Jesus. Então ore por nós, querido, e certamente nós vamos estar orando por você e pela sua família também, amém? Que Deus abençoe você, sua casa, em nome de Jesus, amém? Nós vamos fazer mais uma oração para que Deus continue a estar nos abençoando. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado por esse momento que passamos na tua presença. Obrigado pela tua palavra que falou conosco grandemente através do teu Espírito Santo. Continua abençoando cada um dos nossos amados irmãos, família, lares, em nome de Jesus. Que cada um, ó Pai, segundo a necessidade, o Senhor possa suprir todas, para que o teu nome seja glorificado. Até aqui eu sou grata a ti, Senhor, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Continua abençoando a minha vida, meu esposo, a nossa viagem, ida e volta, para a glória do teu nome. Se conosco ainda no decorrer deste dia, nós te pedimos, Pai, e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês, a paz do Senhor. Amém?